Deus matou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, até aqui no Sinai, e depois do templo, com os sacrifícios diários no templo, o sangue sempre foi necessário para lidar com o pecado de diante de Deus. Não entramos na aliança com Deus por boas intenções, boas obras ou emoções sinceras. Foi necessário um sacrifício substitutivo. Tudo isso, irmãos, era sombra do que havia de vir em plenitude e se concretizar em Cristo Jesus. Moisés aspergiu o sangue de animais, mas na nova aliança foi o próprio Cristo que ofereceu seu sangue, seu próprio sangue. Versículo 22, no capítulo 22 e 20 de Lucas, na celebração da ceia, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. O escritor de Hebreus, mais à frente, ele vai dizer: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Louvado seja Deus por isso, pela sua palavra. Cristo é o Cordeiro definitivo, irmãos. Seu sangue não apenas simboliza a aliança, ele garante essa aliança de forma eterna, de forma perpétua. Em Cristo nós não somos apenas ouvintes da palavra, mas participantes plenos da aliança por meio do seu sangue que foi derramado na cruz. Muitos crentes podem viver com uma culpa constante, tentando manter o favor de Deus através de méritos próprios. Mas a nova aliança, ela é sustentada não pelo nosso desempenho, não pelo nosso esforço, mas pelo sangue de Jesus. Se andarmos na luz, vai dizer João, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É por causa do sangue que temos segurança, irmãos, é por causa do sangue que nós temos comunhão, é por causa do sangue que a palavra é vida e não condenação para nós. Louvado seja o Senhor. Mas a aliança, ela não é fundamentada apenas na palavra, e ela também não é fundamentada apenas no sangue. Deus não requer apenas informar, Ele não quer apenas informar e perdoar. Ele quer nos unir a Ele mesmo em uma comunhão viva e transformadora. E é isso que nós vamos ver nesse terceiro e último ponto dos fundamentos da comunhão ou da aliança com Deus. A terceira afirmativa que nós podemos fazer aqui, a aliança de Deus é fundamentada na comunhão com o seu povo. Versos 9 e 11, os irmãos podem ler, por favor? 9 a 11. Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como uma administração de pedra e safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Louvado seja Deus. A aliança, irmãos, ela resulta na comunhão com Deus. Este é um dos momentos mais extraordinários que nós podemos registrar nas Escrituras, que nós podemos encontrar nas Escrituras. Após a proclamação e o sacrifício, após a proclamação da palavra e o sacrifício com o sangue, os representantes do povo sobem ao monte e têm comunhão com Deus. Eles viram a Deus, obviamente que não na sua plenitude, não como ele verdadeiramente é, mas eles tiveram uma manifestação gloriosa da presença do Senhor. Eles comeram e beberam. Isso é mais do que um detalhe, irmãos, nessa narração. É uma revelação da vontade de Deus. Ele chama o povo para si, não para obedecer, não apenas para obedecer, mas também para desfrutar da comunhão com Ele. Depois da proclamação da palavra, como nós vimos nos versículos 3 e 4, na aspersão do sangue, no verso 5 a 8, Deus não apenas aceita o povo, Deus convida-os à sua mesa. Isso é algo extraordinário e glorioso, irmãos, porque imagine um Deus santo, um Deus glorioso, um Deus que é 3 vezes santo, como diz Isaías, ele permite que pecadores redimidos se aproximem e partilhem de uma refeição na sua presença.
Isso é algo majestoso, um Deus santo, permitindo que pessoas falhas, propensas ao erro, que ele mesmo sabia que lá na frente iriam tropeçar, mas que se aproximem dele e partilhem de uma refeição com ele. Essa refeição, irmãos, ela pode simbolizar a paz com Deus, a amizade que foi restaurada. Como diz Romanos, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O relacionamento lhe foi restaurado, aquela comunhão que o Senhor tinha com Adão e Eva, que foi rompida no capítulo 3 de Gênesis, e agora ela está sendo novamente restaurada. E agora também a alegria na presença do Senhor, como diz o salmista, na tua presença a plenitude de alegria. O Deus Santo, que havia se revelado em fogo, de maneira tenebrosa, de maneira assustadora, de nuvens escuras, em trovões no Sinai, onde o próprio povo disse, Moisés, fale você comigo, mas não fale o Senhor, agora não destrói, mas agora acolhe cada um deles a sua presença, a sua mesa. Isso, irmãos, é o que nós podemos chamar de graça. É o cumprimento do propósito da aliança, Deus com o seu povo e o povo com o seu Deus. Deus nos chama para mais do que obediência, irmãos. Ele nos chama mais para termos uma relação de obediência, como um patrão que ordena para o seu subordinado, ele nos chama para ter comunhão. É possível que nós ouçamos a palavra, conhecer as doutrinas corretas e até crer na obra de Cristo, e ainda assim não desfrutar da comunhão plena com o Senhor nosso Deus. O texto que nós lemos nos lembra que o fim da aliança não é apenas uma doutrina correta, nem perdão de pecados apenas, mas também a amizade com Deus, relacionamento real, íntimo, cheio de reverência e de alegria. A refeição no monte é uma antecipação da ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E mais ainda, é o banquete eterno que nós vamos desfrutar no reino dos céus. Jesus, ao instituir a ceia, se coloca como mediador da nova aliança e também como um anfitrião desse banquete que ele vai promover nos céus. Ele tem dito assim, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira até aquele dia que o beba convosco no reino de meu Pai. A ceia para nós, irmãos, é um memorial de sangue, mas também um sinal de comunhão. E o fim de todas as coisas para o que estão em Cristo é o banquete da boda do Cordeiro. Como diz Apocalipse, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como Moisés e os anciãos comeram diante de Deus no monte, nós também comeremos com Cristo em glória, porque a aliança foi firmada com sangue e vivificada pela palavra.